E aí a pergunta que vem, e aí eu passo para a segunda parte da palestra, que é o que eu gostaria de falar, porque a gente andou discutindo sobre a ontologia fisicarista ou não, e eu achei que valia a pena então discutir isso aqui, o que era o mundo para você quando você tinha 1 mês de idade? Né? Imagina se você estivesse aqui nessa sala olhando para a sala. Então, não ia ter cadeiras, né? Cadeira não seria para sentar, você nem sabe o que é sentar, né? Você quando faz lá umas mímicazinhas, tudo é uns borrões. Ou seja, esse conjunto de objetos que vocês estão vendo e para vocês são mais reais do que qualquer coisa, né? Na verdade, eles só são reais hoje por causa dessa construção intelectual. Né? Se vocês chamarem isso de consciência, como eu quero fazer, né? Vocês vão perceber que tudo isso está na consciência de vocês. Isso não significa que não seja real. O que é vivido pela minha consciência é real. Não estou dizendo que é irreal. Eu estou dizendo que isso é de natureza da consciência. Essa realidade, essa vivência. Né? Ou seja, de alguma forma a gente vai construindo essas significações ou atribuindo essas significações. E no final das contas, o que a gente vê da própria realidade é essas significações que nós próprios construímos. Nós vivemos nesse universo, vivemos enquanto consciência. Né? Então, é nesse sentido que eu vou buscar dar uma resposta para aquela pergunta inicial. Como compreender os sistemas humanos? Ou como compreender os sistemas humanos que são de sistemas de humanos que são capazes de fazer ciência e filosofia. Né? Então, como entender esse sistema de uma forma geral? Né? E a proposta aqui é do que eu chamo, na verdade, por uma relação com Hegel, mas de idealismo especulativo. Especulativo hoje, no nosso em português, tem um sentido ruim de especulação, de coisa que não tem suporte. Né? Mas, na verdade, especulativo vem de especular, né? Em latim, especular, que quer dizer olhar de cima, né? De uma atalaia, né? De uma torre, um lugar que permite ver, né? Toda a região. Observar, né? E não também vem de espéculo, quer dizer, não tem a ver com espelho. Tem a ver com espelho porque espelho tem a ver, né? Com a visão, né? Mas na verdade esse especulativo, por exemplo, no artigo tardio em filosofia, especulativos se usava no sentido de contemplativo, de teórico, ou seja, de que a realidade, além de prática, ela tem um componente extremamente teórico, né? E aí a gente pode relacionar com a palestra do Oswaldo de ontem, né? Onde a observação era definida em termos teóricos carregados. Então, é essa noção que está por aí de baixo também. Né? Então, tentando desenvolver alguma coisa nesse sentido, você tem esse conceito de consciência. E mais, o que não tem a mínima possibilidade de estar nela, né, na minha consciência, na consciência de vocês, né, não tem a mínima possibilidade, não existe, né, para você. Não tem a mínima possibilidade, aquilo não tem existência, nunca vai ter. Se você vislumbra, fala assim, não, tem uma galáxia lá do outro lado que eu poderia ir lá. Bom, então isso já está na sua consciência de alguma forma. Né? Então isso existe para você, e existe enquanto essa galáxia é distante que você poderia ir lá ver, mas você nunca vai conseguir ir porque você não consegue uma nave espacial que te leve lá. De alguma forma isso já faz parte. Bom, então, agora, se você então passa a considerar que tudo que você vê faz parte da sua consciência, você adquire o estatuto daquilo que Hegel chama de autoconsciência. Você é uma autoconsciência, você sabe que você está lidando com a sua consciência. Não de forma solipsista, porque nela tem o outro, a gente vai ver isso, mas que esse é o acesso que você tem da própria realidade. Né? Você vivencia as coisas na sua consciência, você organiza essas vivências, é a isso que você tem acesso, né? É a isso que você está diretamente relacionado. Isso é fenomenologia, né? Hegel chama essa parte de fenomenologia do espírito, e de uma certa forma as correntes fenomenológicas que vieram depois têm a sua raiz aí. Né? Ok.
Agora, se nós estamos tratando em termos de sistemas, e sistemas tratam de relação entre elementos, nós temos que falar da relação entre os sistemas autoconscientes. Né? Ora, mas a gente só pode tratar dessa relação a partir do ponto de vista de uma consciência, da de você que está olhando o mundo, né? Nessa relação entre autoconsciência. Nessa medida, bom, é fácil compreender que isso daqui possa ser parte da minha consciência, mas quando entra o outro, por exemplo, eu na consciência de vocês, você fala, bom, mas ele é parte da minha consciência? Né? Sim, de uma certa forma sim, né? Vocês estão reconhecendo aquilo que vocês entendem e compreendem de mim faz parte da consciência de vocês. Né? Agora, vocês sabem que num certo sentido vocês estão relacionando com outra consciência ou com outra autoconsciência. Mas vocês só vão, se a gente levar a sério o princípio lá em cima, de que só existe algo, se você vai, nota ele, ele só faz mais sentido para você se você compreende ele, eu só vou ganhar mais sentido na autoconsciência de vocês se vocês forem compreendendo as minhas atitudes, as minhas, sei lá, né? A minha forma, porque eu sou assim, e aí vai. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, num certo sentido, isso estabelece um universal autoconsciência, de tal forma com que existe algo comum entre a consciência de vocês e a minha, né? Que é aquilo que Hegel chama de razão, né? Que seria, então, tudo aquilo que pode vir a participar da minha consciência e da consciência de vocês. Para a gente, que é uma consciência singular, importa só o que vai poder vir a fazer parte da minha consciência. Mas, de alguma forma, pode-se ver essa razão aí, como foi dito aqui, como um espaço de fase. Né? Ou seja, esse universo no qual nós estamos contidos e que você está acessando coisas que ainda não estão nela, mas que poderão vir a estar. Né? Nesse sentido, você tem aí, bom, lembrando que essa ideia de razão, né, essa autoconsciência universal, ela não se confunde com a ideia de entendimento, que é só aquela que lidar com coisas finitas ou subjetivas, o conhecimento entendido como nenhuma relação com a realidade. Né? Eu me represento o Sol como se fosse um ser vivo que fala, transmite pensamentos. À medida que eu faço isso, eu falo, bom, mas isso não tem nada a ver com a realidade. Não, a questão é, razão, dentro da razão está tudo aquilo que pode ser compreendido, inclusive coisas sensíveis. Né? Essa água, ela só adquire significação de ser água, não só em função da percepção que eu tenho dela, mas do conjunto de ações que eu posso aplicar nela, daquilo que eu imagino sobre ela, daquilo que eu teorizo sobre ela. Então, esses universais de inteligibilidade me definem o que é esse próprio objeto sensível. Né? Então, nesse sentido, dentro dessa razão, está todo esse universo daquilo que pode ser percebido por uma consciência. Né? Bom, e o que acontece então? Com essa proposta, apesar de, vamos assim dizer, de uma forma completamente avessa, você acaba com o problema dos quadros. Por quê? Você não é obrigado a reduzir, bom, melhor dizendo, vamos colocar a questão dos quadros nessa perspectiva. Querer tratar os quadros com um modelo cerebral ou um modelo de natureza é simplesmente você pegar aquele conhecimento seu que você tem contato, que é a natureza, que é a sua ideia da natureza, e querer reduzir a sua subjetividade toda àquela representação que você tem da natureza. Então, é como se você tivesse uma estrutura muito maior e mais complexa que você quer jogar numa estrutura menor, que não vai dar conta, que não vai conseguir ser uma subestrutura. Né? Mas o que está sendo proposto aqui é que o que está de ontologia de base do nosso universo não é só a matéria, né? Ou a matéria, é a subjetividade dessa própria razão. Né? A nossa cultura não conseguiu tratar isso dentro da ciência porque ela vem tentando construir isso através de modelos, mas ela conseguiu tratar isso dentro da filosofia, dentro dos pensamentos em geral. Né? E eu não vejo como não considerar isso. Né? Nesse sentido, dentro dessa razão, que seria uma unidade, né, subjetiva e objetiva, né, do que é subjetivo e do que é objetivo, pode existir a ciência, a compreensão da realidade, a arte, a fantasia, a religião, a filosofia e tudo mais que a gente vive de fato no nosso universo subjetivo. Né?
Vejam que isso não é tão estranho à teoria de sistemas. Eu trouxe aqui uma citação do próprio Bertalan Pitt, né, que é o fundador da área, onde ele termina a sua análise do conhecimento humano. Né? O capítulo onde ele está falando sobre isso, mais ou menos assim, bem no último parágrafo, esse é o penúltimo. Todo o nosso conhecimento, mesmo desantropomorfizado, só reflete certos aspectos da realidade. Se o que foi dito é verdade, a realidade é aquilo que Nicolau de Cusa chamava coincidência opositória. O pensamento discursivo representa sempre somente um aspecto da realidade última, chamada Deus na terminologia de Cusa. Nunca pode esgotar sua infinita multiplicidade. Por conseguinte, a realidade última é uma unidade de opostos. Toda afirmação é válida somente de um certo ponto de vista, tem apenas validade relativa, devendo ser suplementada por proposições antitéticas partindo de pontos de vista opostos. Quer dizer, claro que ele não está aqui colocando um idealismo especulativo de tipo hegeliano, mas um tipo de visão onde você tem essa realidade última que se expressa pelos conhecimentos, pelas formas de conhecimento, e portanto um absoluto, um elemento final, que ele reintroduz através da metafísica que ele relê de Cusa. Né? Então vejam que isso não é estranho à teoria dos sistemas, ao contrário, nasce junto no seu nascimento já estava lá essa ideia. Obrigado.